Boa tarde, eu estava fazendo a apresentação da aula. Eu sou o Ricardo Bavaresco, vou comentar um pouco sobre a minha formação. Eu fiz engenharia de computação, em seguida fiz uma pós-graduação em desenvolvimento web e mobile, e atualmente eu estou fazendo a pós-graduação em cybersecurity, na FIAP. Então, eu tenho experiência atuando como desenvolvedor, já atuei como Java, com JavaScript, também com ferramentas do JavaScript, como React, o Spring, que é a ferramenta do Java, Node, também é a ferramenta do JavaScript. E meu objetivo como educador, eu quero ensinar da forma mais prática possível, eu quero que seja acessível, que seja inspirador. Gostaria muito de me tornar referência para os alunos que conquistarem, que saibam que aquele professor guiou eles, ele pode passar o conhecimento dele adiante. Aqui eu deixo também os links para quem quiser conferir o meu LinkedIn, tem informações minhas lá, também que você entrar em contato comigo. Também deixo o link do meu GitHub, tem alguns projetos lá, se quiser se basear, tem bastante portfólio de exemplo, bastante coisa que pode ser aproveitada. E agora vamos estar falando mais sobre essa aula. O curso que a gente vai estar atuando é desenvolvimento de sistemas. O tema dessa aula, a gente vai tratar sobre algoritmos e estruturas de controle. Então, um desses objetivos, o primeiro deles, é ver o que são os algoritmos, né? O algoritmo, vi uma frase que diz que são a real lógica operando um sistema. O que a gente vai aprender? Que é um algoritmo e como usar if, else, for e while, que são palavras reservadas para a programação e as tratam de estruturas de construção, estruturas de controle e aplicação desse algoritmo nas linguagens mais populares. Em seguida, a gente já vai estar fazendo uma aplicação prática para estar podendo realizar usufruir o nosso conhecimento logo quanto antes. Que eu trago sobre o que é um algoritmo. Então, são conjuntos de passos para resolver um problema. Por exemplo, você quer passar a instrução para alguém. Vai lá, pegue tal coisa, traga aqui. Mas você vai descrever passo a passo. Para um sistema fazer isso, ele precisa de instruções absolutas, sem nenhuma ambiguidade, nada que possa ser confundido ou que não seja bem claro. Um exemplo simples é uma analogia com uma receita de bolo, que eu vou estar dizendo coisa a coisa que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que pôr, ah, conteúdo, ordem das coisas, por quanto tempo, para estar deixando bem explicadinho o que deve ser feito. Isso seria uma forma de pseudocódigo. Aqui um exemplo mais focado no algoritmo de sistemas. Então, a informação que eu quero. Eu quero escrever a média de um aluno. O que ele faz? Vai ler as notas, né? Aqui eu tenho nota um, nota 2. Ele vai fazer um cálculo com essas duas notas, vai somar as duas, vai dividir por 2, depois ele vai escrever a média. E aí ele vai encerrar o algoritmo. Uma forma comum da gente escrever na tela é dizer que ele vai printar a média. O comando mais comum é print, que seria imprimir, traduzindo literalmente. E aqui eu vou deixar a pergunta: quantas vezes você já usou algoritmos no seu dia? Então, para uma pessoa que ainda não está inteirada na área, mesmo assim ela vê algoritmos, vê pseudocódigos, instruções que são passadas para ela. Alguns manuais de montagem, ele tem uma forma bem de algoritmo. Tipo, bem em etapas. A primeira etapa tu junta os parafusos, a segunda etapa tu põe parafuso um no primeiro encaixe. Também tem a receita do bolo. Aqui eu vou falar sobre a estrutura de decisão. É muito comum nos algoritmos que a gente tenha condições, estrutura de decisões. E a forma mais prática de fazer isso, geralmente em todas as linguagens, é com a palavra reservada if. E o else if também. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo mais de código mesmo. Esse código está escrito em JavaScript, que a gente está usando posteriormente. Eu já vou estar passando para vocês nesse formato. Ele vai declarar uma variável idade.
que é 18. Então, depois disso, vai fazer uma condição. Se a idade ela for maior ou igual a 18, ele vai imprimir, o console log ele imprime mensagem maior de idade. Se não, caso ele seja inferior a 18 anos, vai dar mensagem que é menor de idade. Como esse last idade ele é uma variável, ele vai estar podendo ser alterado. Nesse caso, ele é 18, mas ele pode estar recebendo esse valor de algum outro meio, que pode ter valores diferenciados e mesmo assim vai permanecer esse algoritmo verificando a idade, desde que seja fixo aquele if idade. Aqui em seguida eu já sugiro um exercício para ver se o número é par ou ímpar. Como a gente verificaria isso? Pensando primeiramente na base matemática, número par é que divisão por 2 não retorna nada, retorna apenas um. Ou não tem resto dessa divisão, no caso. Então, a gente pode fazer uma forma de estar conferindo isso. Depois disso, pode estar passando para estruturas de repetição. As estruturas de repetição mais comuns que a gente tem, com palavras reservadas da programação, é o for, o while, do while, for each e o map. Exemplo. O exemplo mais simples é estar utilizando o while. Então, vai ser um while condição e o console log i, sendo que i é uma variável, ele vai imprimir os números. Então, essa condição dentro do while, o que ele vai fazer? Enquanto a condição for verdadeira, ele vai continuar fazendo isso, até que essa condição passe a ser falsa. Então, dentro do laço, você pode estar colocando alguma coisa para alterar o valor do i, para que uma hora ele passe a ser falso, então ele sai da condição, senão ele vai ficar fazendo isso para sempre. E isso é um erro que a gente deve evitar. Aqui falando das linguagens que a gente vai utilizar, a gente vai focar no JavaScript, que é uma linguagem desenvolvida para rodar no lado do cliente. Isso a princípio. Isso é, a interpretação, o funcionamento dessa linguagem, ela vai depender das funcionalidades no navegador do usuário, que é o cliente. Então, o navegador mais comuns, Chrome, Firefox, todos eles aceitam JavaScript, tudo na internet deve rodar JavaScript. Então, isso é possível porque nesses navegadores ele tem um interpretador que já vem acoplado, já quando tu baixa, ele já vai funcionar isso, já vai interpretar esses comandos JavaScript. Também, existe JavaScript para servidor, ou seja, ele roda um servidor Node, roda um servidor Brum ou Nest com JavaScript. O que é isso? Ah, no princípio, a gente tinha sites, um servidor desenvolvia uma página HTML, e nessa página algumas operações menores a gente está fazendo com JavaScript. Porém, atualmente está bem alta que tudo seja feito com JavaScript. Um exemplo bem prático são os servidores com JavaScript e Node. São uma coisa que as vagas estão bem altas, está aparecendo bastante. É essencial aprender isso agora. Tudo que a gente vai estar vendo aqui é útil, já é para sair funcionando. Depois disso, já tem vagas, já estão prontas para o mercado. Com o que a gente está vendo aqui. Algumas funcionalidades gerais do JavaScript. Bom, inicialmente ele foi pensado para fazer coisas mais práticas, menores, né? Como manipular o conteúdo de uma apresentação de uma página, manipular o navegador, interagir com formulários, por exemplo, fazer validações, fazer redirecionamento, ocultar ou exibir campos. E ele também podia interagir com outras linguagens, né? Alguma linguagem podia pegar uma certa palavra reservado JavaScript e ver o valor dela para assim ele estar fazendo os processos nos servidores. Isso era uma versão mais antiga, era assim. Por exemplo, no tempo que eu aprendi, não era comum ter tanta vaga para Node, ter tanta operação com Node e JavaScript no servidor. Hoje isso é muito frequente. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de operadores e estruturas condicionais, né? É uma coisa que a gente deve estar vendo.
Aqui ele tem os operadores mais clássicos, por exemplo, igualdade, que é para ver se um valor é igual ao outro. No caso, geralmente a gente compara uma variável com um valor fixo, uma variável com outra, né? Por exemplo, se o valor de A é igual ao valor de B, você confere isso dentro do if, por exemplo, com o operador dois iguais, dois caracteres iguais para fazer essa comparação. Outro operador é maior, por exemplo, A for maior que B. Maior ou igual também é um operador comum. Se o A for maior ou igual ao B, também tem um AND, a gente geralmente usa nas condições, uma condição e outra. O operador-chave para isso são dois caracteres de comercial. Também tem operador diferente, se o valor é diferente do outro, que é a exclamação e o igual. Menor é só o símbolo do menor, menor igual, menor caractere igual. E o OR são dois caracteres dessa barrinha reta. A gente chama ela de pipe. São dois pipes, ele vai conferir se é diferente, né? Se ele or ou essa condição ou essa. Se qualquer uma delas for verdade, é, o resultado inteiro é verdadeiro, então. Aqui eu vou trazer a aplicação prática do que eu comentei daqueles operadores. Aqui a gente está de novo declarando variáveis, né? Vai fazer um cadastro no console, por exemplo. A gente pode fazer no console de qualquer navegador. Então, let nome. Let é uma palavra-chave para tu declarar a variável de qualquer tipo. Se eu escrevo o nome é João, a idade dele, aí ele vai estar verificando se a idade dele é maior ou é igual a 18 anos. Isso é interessante estar realizando isso e mostrar a solução. Então, ele vai estar recapitulando isso que a gente fez. O que é algoritmos? Sequência lógica, instruções. Estruturas de controle. É uma estrutura para fazer a tomada de decisão e repetição das informações que vierem no fluxo. Outra coisa. Esse plano de ferramentas, aqui uma observação, a gente vai estar usando só ferramenta gratuita, ferramentas gratuitas, assim garantindo que elas sejam acessíveis para todos os alunos, né? Não tem nada pago, nada difícil de te obter. A gente pode praticar no laboratório, que espero que com as aulas, também fora do laboratório, no PC de casa, vocês, isso tudo aqui vai ser possível funcionar, vai ser simples de fazer. E que a gente quer nessa matéria é trabalhar bastante com conteúdos reais, né? Fazer desafios práticos para que vocês fixem o conteúdo, para que vocês sejam prontos para aplicar quando forem pedidos no futuro emprego de vocês. E obrigado a todos que assistiram. Estou deixando aqui de novo meu GitHub, meu LinkedIn, que eu ponho a mais meu e-mail. Caso vocês queiram entrar em contato comigo aqui, bem simples pelo meu e-mail, baures.ricardo. Também tenho meu LinkedIn aqui. Tá. Certo. E eu vou estar fazendo demonstração prática. Isso aqui. O que a gente vai fazer? Com o botão F12, ele vai estar mostrando o console do navegador. Qualquer navegador, eu estou usando o Firefox aqui, eu prefiro ele por costume. Eu acho ele mais organizado, principalmente os favoritos. Clica o botão direito, tem o inspecionar, o inspection, não está em inglês. Daí vai ter várias coisas aparecendo aqui. Vocês vão clicar no console. Se tiver alguma coisa escrita, clica no lixeirinha para apagar. E aqui vocês já vão estar podendo programar. Por exemplo, vamos dar os comandos que tinha no exemplo lá. Let nome. Qual é o meu nome aqui? Para o JavaScript. É opcional encerrar com ponto de vírgula ou não. As linguagens mais antigas, a gente sempre encerrava com ponto de vírgula. Às vezes isso é uma forma, é um padrão de organização, para que todo mundo faça assim ou não faça. Deixa assim, porque hoje em dia não precisa, vamos para o lado mais recente. Então, tem uma variável chamada nome.
devemos criar uma outra variável chamada idade. Vou colocar 15. Aí eu vou fazer uma condição. If, que é o operador chave reservado para condições, igual, igual. Ó, desculpa. Se a idade for maior do que 18, que vamos colocar chaves para que tudo isso esteja dentro do escopo do if. Se ela for maior do que 18, então eu vou utilizar o console, ou seja, autocomplete log. Esse é o operador que está aqui entre os parênteses. Eu posso escrever qualquer mensagem. Então eu vou colocar, como eu falei, ponto vírgula é opcional. E aqui tem o else. Então, o que seria esse else? Caso ele não atenda a primeira condição do if, ele vai cair automaticamente na condição else. Então, ele caiu aqui porque eu dei lá em cima que a idade era menor que 18, é 15. Vou dar um setinha para cima, ele vai me trazer de novo. Aí, em vez de fazer esse else, igual a gente tá fazendo, colocar um outro. Eita, desculpe. Tá colocando um outro if. Então, temos a variável declarada em cima, que é equivalente ao else. Se a idade, dá um shift enter para ele pular ali e não executar, é igual a aqui. Vamos estar fazendo algumas alterações para a gente estar trabalhando nisso. Então, se for maior ou igual a 14, então ele deve exibir as duas. Por quê? Porque eu ainda coloquei a idade é igual a 15. Então ela é maior que 14 e ela também é menor que 18. Ele imprimiu as duas mensagens de acordo com o que a gente esperava aqui. Isso é uma forma de a gente estar fazendo esses códigos. Também, outra forma bem prática e gratuita, que vocês vão estar falando da instalação do Node. Em seguida, vocês vão estar instalando também o VS Code. É uma ideia, que seria uma ideia. É um editor de texto voltado à programação, que é gratuito, ele é bem completo, ele é bem leve. Isso aqui é tudo bom. Então eu vou colar aqui, por exemplo, só aquela condição, que também eu vou estar em editor. Vou salvar isso, dar o nome dele de teste1.js. Ele já faz sozinho no JavaScript, ele entendeu o que é. Salvei. Aqui, a gente pode estar executando um terminal com os comandos Linux que eu estou usando, por exemplo, que ele vai estar rodando justamente onde eu coloquei essa pasta. Então, eu vou escrever node, que é o comando para executar ele, e eu coloquei o nome desse arquivo. Então, ele vai rodar esse arquivo e vai fazer tudo que eu escrevi aqui. Então, eu vou mandar ele printar o nome que eu escrevi. Então, tá vendo que eu escrevi uma variável, ele tem um formato diferente, uma cor diferente. Se fosse, ó, não vai mostrar, quero que ele mostre o nome.
Ok? Ele deve, então, executando isso, vai dizer o nome, não vai dizer nada. Roda e deu a primeira, porque ele é maior ou igual a 18. Sim, certo. E também deu o nome, Ricardo. Então, por essa aula é isso. Obrigado por vocês que assistiram.